Existe um crime para aquele condutor que se recusa a fazer o teste do etilômetro? Recentemente, nós tivemos a imprensa divulgando bastante sobre a decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, sobre o aspecto da recusa. Essa decisão se trata de um julgamento que ocorreu no mês de maio de 2022 e que foi largamente divulgado, em algumas situações, divulgado de forma equivocada. Então, fique até o final do vídeo que você vai sair daqui entendendo o básico que você precisa saber para compreender como que está a situação da recusa. Há crime ou não há crime? Qual é a situação? Há infração de trânsito? Como é que ficou isso, especialmente a partir dessa decisão e como está previsto na legislação? Primeira coisa que nós precisamos saber para entender esse tema é que existem uns princípios dentro do direito que dão a base, então, um sustentáculo para todas as normas. Né? As leis que são criadas, elas devem respeitar esses princípios. E um deles é o princípio da legalidade, que vai nos trazer a seguinte noção de que só deve ser feito algo, né? Só algo existe como lei e como proibido ou permitido se tiver uma lei pré-definida estabelecendo aquele comportamento, proibindo, por exemplo, aquela conduta. Então veja o que diz a Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, nossa lei maior, ela vai nos dizer o quê? Lá no seu artigo 5º, inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ou seja, só somos obrigados a fazer algo ou a não fazer algo, né, a deixar de fazer, que existem condutas que são consideradas que a gente deve ficar omisso, se tiver previsto na lei. Então, se não há uma lei definindo, não há um crime. Então, para que exista o crime de recusa ao teste do etilômetro, nós precisamos de uma lei estabelecendo a existência desse crime e dizendo que é crime recusar-se a realizar o teste. Tá? E aí nós vamos ver se isso aqui existe realmente ou não. Bom, veja só, não há um crime de recusa ao teste do etilômetro. O que existe é a infração de trânsito administrativo. É muito importante separar a seara administrativa da seara penal. Na seara administrativa, nós temos as infrações de trânsito. As infrações de trânsito previstas no CTB, todas são de caráter administrativo, com exceção das do capítulo 19, que é o capítulo de crimes de trânsito, que são infrações penais. Então, as infrações administrativas, elas vão prever lá multa, vão prever pontos na habilitação, suspensão da carteira, cassação da carteira, né, aquelas penalidades lá do artigo 256. Então, nós temos ali punições que incidem sobre o registro de habilitação e sobre o registro do veículo apenas. A pessoa não tem, por exemplo, a sua liberdade cerceada, né, o seu direito de ir e vir. Ela tem apenas ali restrições colocadas nos registros. Já nas infrações penais, nós temos a possibilidade, sim, de algum tipo de pena que restringe a nossa liberdade, né, que são algumas penas são restritivas de direitos, outras privativas de liberdade, né, temos também as penas pecuniárias. Então, para que exista um crime por recusar-se a fazer o teste, nós teríamos que ter isso previsto em lei, que é o princípio da legalidade que nós vimos antes. Como não existe na legislação a previsão de que é crime recusar-se a fazer o teste, então nós já sabemos a resposta. Não há crime, mas há sim uma infração. Então, o que foi que estava sendo discutido lá no STF nessas duas ações diretas de inconstitucionalidade julgadas em maio de 2022? Era se a pessoa tinha o direito de se recusar a fazer o teste do etilômetro e não ser penalizada por isso. Penalizada como? De forma administrativa. Né? Nós temos a infração do artigo 165A, que é justamente a infração de trânsito de recusa ao teste do etilômetro. Nós vamos ver ela já já. Então veja o que o STF decidiu, que não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa. Então, o STF, de forma unânime, todos então votaram, todos os ministros votaram nesse sentido, de que é legítimo, é legal, está de acordo com a Constituição aplicar sanções administrativas, não penais, administrativas, para aquele condutor que se recusa a fazer o teste do etilômetro, que é o que já vinha sendo feito, né, desde que a legislação de trânsito trata do tema. Então, essa decisão ela trouxe esse reforço nesse assunto. Então, o que nós temos no Código de Trânsito hoje? Nós precisamos, para entender esse assunto, perceber primeiro, não existe, então, nenhuma definição de que a recusa é crime.
O que existe é a infração administrativa, está lá no artigo 65A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa, conforme prevê lá o artigo 277. O artigo 277, ele vai nos trazer que o condutor envolvido em acidente, condutor alvo de fiscalização, pode ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou procedimentos que, por meios técnicos ou científicos, na forma que o CONTRAN disciplinou, e o CONTRAN disciplina isso hoje na resolução 432 de 2013, permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. Então, nós temos lá no CTB a infração, nós não temos o crime. Nós formos abrir lá o Código de Trânsito, no capítulo 19, nós vamos encontrar o crime do artigo 306, que é o crime de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada. Mas aí nós temos uma situação do crime por estar embriagado, enquanto que aqui nós temos, na parte administrativa do CTB, a infração de trânsito, como nós vimos aqui, a infração de trânsito por mera recusa. E foi isso que o STF decidiu, que a mera recusa é uma infração de trânsito e que aplicar as sanções, que é o quê? Infração gravíssima, né, multa multiplicada por 10 vezes, suspensão da carteira por 12 meses, né, recolhimento da habilitação, a retenção do veículo até a apresentação do condutor, que essas medidas elas são de caráter administrativos, então elas podem ser aplicadas sim para quem se recusa. Então não estava sendo discutido se a recusa era crime ou não, que essa foi a dúvida que surgiu. Né? Não, porque não existe a previsão de ser crime. Para ser crime nós temos que ter a previsão. Então o que se discutia era se realmente não estava ferindo a Constituição aplicar uma sanção, uma punição para aquele que se recusasse a fazer o teste. Como nós vimos, né, a decisão deixou isso claro, de que não há essa inconstitucionalidade, né? E que sim, a infração é justa, está correta a ser aplicada, certo? Então, ficou alguma dúvida? Comenta aqui embaixo. Aproveite para ver os outros vídeos, já discutimos várias questões aqui, assuntos interessantes aqui no canal da UniCFC. Também estamos no Instagram e no Facebook, acompanhe nossos posts de lá também. E faz a sua inscrição aqui para não perder nenhum vídeo e acompanhar aqui as próximas matérias e conteúdos que nós vamos trazer aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!